Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, posição 17, como também o caso da nossa página do YouTube. Já estamos no ar nesta que é a última edição da semana do Telenotícias, já 9 de agosto de 2025, sábado. Começamos por referir que realizou-se esta sexta-feira, na cidade de Maputo, a 15ª sessão do Conselho da Fiscalidade, um fórum de diálogo entre o governo, o setor privado e outros parceiros destinado a discutir medidas para melhorar o sistema tributário do país. O encontro serve para analisar os desafios e oportunidades do atual sistema fiscal, com enfoque na necessidade de simplificação e procedimentos, combate à invasão fiscal e promoção do ambiente de negócios mais competitivo. Segundo a Ministra das Finanças, Carla Louveira, o Fórum é uma plataforma multissetorial de concertação onde se cruzam perspectivas do Estado, do setor privado e da sociedade civil, permitindo consensualizar medidas estruturais para uma política tributária eficaz e inclusiva. Este fórum é igualmente uma plataforma multissetorial de concertação onde se cruzam perspectivas do Estado, do setor privado e da sociedade civil, permitindo assim consensualizar medidas estruturais para uma política tributária que seja eficaz, que seja inclusiva e promotora de competitividade. Distintos convidados, o lema que norteia esta sessão, que já referimos, que é inovar para arrecadar caminhos para uma administração tributária moderna, digital e transparente, que promova a justiça fiscal, reflete uma agenda de futuro ao alinhar a inovação e a digitalização na administração tributária, visando garantir justiça fiscal, reforçar a equidade contributiva e construir um Estado moderno com capacidade de resposta célere e transparente perante os cidadãos e os investidores. Por sua vez, o presidente da Autoridade Tributária, Aníbal Mbalango, espera que o debate seja aberto e traga propostas de políticas tributárias que otimizem as fontes internas de financiamento do Estado. Cientes do papel estratégico do Conselho de Fiscalidade, acreditamos firmemente que estes temas propiciarão um debate aberto, inclusivo e estruturado, ao qual se esperam propostas de medida de política tributária que ampliem e otimizem as fontes internas do financiamento do Estado. É neste contexto destacar o valor das contribuições dos nossos peritos de reconhecido mérito, aqui presentes, cuja experiência técnica e conhecimento jurídico, econômico e financeiro enriquecerá sobremaneira os 5 painéis temáticos. Já o diretor das Atividades Econômicas, em representação da Secretaria de Estado, Hélio dos Santos, encorajou a iniciativa do Governo e reiterou o compromisso do Executivo na área da fiscalidade, salientando os benefícios significativos para empresas, organizações e consumidores, uma vez que o aumento das receitas permitirá impulsionar o desenvolvimento do país. Por isso, em nome de cidadãos desta bela cidade e em meu nome próprio, saudamos e encorajamos esta iniciativa. Esta iniciativa do Governo, que através do Ministério das Finanças, aqui bem representado por Vossa Excelência, revela o compromisso que o Executivo tem na área da fiscalidade para os benefícios imensuráveis das empresas singulares, coletivas e dos consumidores, na medida em que as receitas vão dar espaço ao desenvolvimento do Estado, da banca e da população. Após a reportagem da nossa equipa sobre o pedido da Organização dos Trabalhadores de Moçambique para o aumento do salário mínimo para 42 mil meticais, o comentador e analista Alves Mulungo alerta para a necessidade de avaliar a resposta e esta proposta evitando uma inflação ainda mais agravada. Bem, eu creio que é algo que deve ser avaliado numa primeira fase pela própria OTM, principalmente as questões técnicas da praticidade deste salário, senão vamos cair naquela ilusão de proporcionarmos um determinado tipo de valor à massa laboral, eles ficarem com uma ilusão de que isto é possível e começarem de facto a desenvolver alguns tipos de problemas per si que os impossibilite, se calhar, a dar continuidade àquilo que é a produção. Então, eu creio que deve-se avaliar isto porque, para já,
olhando para aquilo que é o estado da arte do nosso sistema econômico, eu creio que não é possível que Moçambique consiga pagar 42 mil meticais. Se nós formos a ver, há de facto vários setores que reclamam de atrasos salariais. Nós já vimos que até o próprio setor privado está sufocado neste momento. Alguns não conseguem pagar salários porque temos problemas de visas. Então, esses problemas todos não podem ser ignorados, devem ser avaliados a fundo. É muito bom, seria muito bom que nós tivéssemos o salário mínimo, mas assim vamos condicionar o preço até dos produtos. Eu creio que pode haver inflação se nós aumentarmos o salário mínimo para 42 mil meticais, ou seja, o combustível que estamos a comprar hoje a cerca de 80 a 70 e tal meticais, podíamos comprar, se calhar, a cerca de 500 a 600 meticais o litro. Em outro contexto, as estruturas milionárias e simbólicas dos Correios de Moçambique vão ser vendidas. Já são apresentadas sugestões sobre a destinação desses recursos com opiniões de personalidades como o professor Pangaia e o reitor Júlio Gonçalves. O professor e analista político Marcelino Pangaia, face à venda das infraestruturas dos Correios de Moçambique, defende que as mesmas deviam ser usadas para responder ao problema da escassez de salas de aula, considerando que o setor da educação ainda se debate com o drama das crianças sentadas debaixo de árvores. Pangaia acrescenta ainda que a entidade privada que poderá adquirir as instalações usá-las como armazéns, o que não traria nenhum ganho direto ao país. O património dos Correios de Moçambique, particularmente as infraestruturas, elas deveriam ser transformadas em escolas. Entregar o setor de educação, as infraestruturas todas dos Correios de Moçambique, e garantir maior número de salas de aulas, tendo em conta os problemas hoje que estamos a ter em todo o país. No centro das cidades, nas vilas, estão lá as infraestruturas dos Correios de Moçambique. Por que não o governo usar aquelas infraestruturas para salas de aulas? Agora que vão vender para um setor, para o privado, obviamente o privado o que vai fazer com aquilo ali? Transformar em armazéns, em parqueamentos, dentre várias outras coisas que vão fazer. Um país em que, dia após dia, assiste os mídias a reportarem crianças a estudarem debaixo das árvores. Aqui na cidade da Matola, não vamos para longe. Em Moatize, dentre vários outros lugares. Não estamos a falar das zonas rurais, porque nas zonas rurais não temos lá praticamente infraestruturas dos Correios de Moçambique. Mas dentro das cidades, das vilas, temos essas infraestruturas. Pangaia também acredita na possibilidade de se reaproveitar as instalações para a criação de unidades sanitárias e sanar minimamente as dificuldades no acesso a serviços de saúde. É exortado o governo, se pretende aproveitar de fato as infraestruturas dos Correios de Moçambique, que foram construídas pelo erário público, porque aquelas são infraestruturas públicas, saído dos impostos dos cidadãos, então valorizem isso, entregando aquilo ou para escolas ou para hospitais. É isso, essa seria o melhor proveito das infraestruturas dos Correios de Moçambique. Por outro lado, o magnífico reitor Júlio Gonçalves refere um ponto que considera importante: o estado atual no qual se encontram as instalações, que pelo fato de terem sido maltratadas pelo tempo, podem dificultar a sua reabilitação. Daí que acredita ser mais acessível a venda do que o reaproveitamento por parte do Estado. Mas o reitor não desclassifica a possibilidade de se usar dos recursos monetários para investir em áreas como saúde e educação, no lugar de reabilitar. O problema de reabilitar um edifício é muito mais oneroso que construir o mesmo edifício. Entretanto, eu penso que o Estado, com as dificuldades, imensas dificuldades que o Estado neste momento está a enfrentar, manter aqueles edifícios, pensar reabilitar aqueles edifícios é quase impensável. Vai ser mais oneroso do que vender e esses recursos provenientes das vendas dos abates desses edifícios
possa-se investir em áreas estratégicas como a educação, a saúde, entre outras. Moçambique registrou esta semana os primeiros casos de varíola dos macacos, sendo a província de Niassa, no distrito de Lagos, norte do país, a área pioneira do surgimento da doença no país. Autoridades governamentais afirmaram que, após o surgimento dos primeiros casos em Lagos, na província de Niassa, esforços têm sido evidados para combater a doença. Segundo Vicente Joaquim, secretário de Estado na cidade de Maputo, desde o primeiro caso registrado naquela província, esta doença já se alastrou, sublinhando que há medidas em curso para colmatá-la. Em acréscimo, Vicente Joaquim afirmou que os casos identificados na província de Maputo estão em observação, destacando o rastreio dos possíveis contactos para isolar e prevenir o alastramento da varíola dos macacos. Nós estamos, desde o início que esta doença surgiu no nosso país, concretamente na província de Niassa, no distrito do Lago, onde neste momento se concentra o maior número de casos, mesmo sabendo que era na província do Niassa, nós começamos logo a partida a nos preparar e, como devem saber, esta doença já se alastrou, temos alguns casos já na província de Maputo e todas as medidas preventivas estão a ser desenhadas, principalmente a vigilância sanitária, que logo ao surgimento de qualquer caso nós devemos fazer o rastreio dos contactos da pessoa que tiver sido identificada com algum sintoma. Importa lembrar que os primeiros casos foram identificados em Lagos, na província de Niassa, e alastrou-se para a província de Maputo. O trabalho está a decorrer e, como devem estar a acompanhar, até dados registrados no dia 4, a situação tende, estes casos, alguns já têm alta, e na cidade de Maputo ainda não tivemos registro de nenhum caso, mas tudo está a ser feito no sentido daqueles casos ou dos casos identificados na província de Maputo, também mantendo em quarentena para evitar o seu alastramento. Nós tivemos uma situação da Covid-19 em 2019 e penso que a nossa população, os cidadãos de Maputo, estão conscientes da perigosidade deste tipo de infecções e daí que percebemos que também usando os métodos que usamos, passo a repetição, a quando da Covid-19 são válidos, a lavagem das mãos, evitar o contacto, o uso frequente do álcool, evitar o contacto interpessoal. Tudo isso ajuda para que nós não tenhamos, digamos assim, este mal a proliferar-se pela nossa cidade. Ainda no norte, no bairro Tupaia, em Naquela Porto, província de Nampula, os moradores denunciam o aumento da criminalidade. Segundo os residentes, malfeitores escondem-se no cemitério durante a noite para atacar as suas vítimas. Os moradores do bairro Ontupaia, na cidade de Naquela Porto, província de Nampula, mostram-se preocupados com o clima de insegurança que se vive naquela zona. Em entrevista à nossa reportagem, os residentes afirmam que durante a noite é quase impossível dormir, pois os malfeitores escondem-se no cemitério onde atacam as suas vítimas. Estamos a passar muito mal, principalmente bandidos aqui entram de qualquer maneira, crianças aqui jogam futebol. Então, quando for ser metade desse cemitério, vai ajudar outras coisas. Na verdade, é muito crítico e assustador para nós que estamos aqui próximo deste cemitério Mussarafa, porque de vez em quando, até nós, quando estamos a sair de noite para fazer nas cidades menores, não nos sentimos seguros. Até do outro lado do cemitério tem uma estrada principal que até estão a deitar lixo, que também provoca mais uma outra dificuldade para a população deste local. Dizer que aquela outra margem da estrada, entre a estrada e o cemitério, ali cria muitos catunos, porque pessoas sofrem de agressões e sofrem de discriminação. Eu estava aqui a favor, pedindo ao governo, assim como aos senhores que estão cá presentes, para poderem, se houver maneira, se houver uma questão, poderem vedar este cemitério. Estamos a viver a maneira que
Sim, só queremos que o governo nos ajude mesmo a organizar esse cemitério aqui, pelo menos de Quintale. Nós vivemos nesse meu bairro. Talvez a única solução era de vetar. Susto não falta, porque cemitério é cemitério. Por isso não falta haver susto. Este idoso na imagem reforça as declarações dos moradores, mostrando-se igualmente preocupado com a insegurança que ele sente. Aqui, onde está aquele, ali no Mussarafa, onde anda aquele senhor ali, ali que são. A moda chega aqui, era só, olha, enquanto havia ali bandeiras, ali era paz. Bandidos? Do bandido, sim senhor, do bandido. A liderança comunitária da zona reconhece o problema e destaca outro desafio. O cemitério local já não tem espaço para novas sepulturas. A liderança junta-se ao pedido dos moradores para que seja construída uma vedação no perímetro do cemitério com o objetivo de minimizar os casos de criminalidade registrados naquela área. O cemitério se encerrou. Contigo isso porque ao encerrar dele é que não há espaço, até entraram as pessoas, até invadiram a estrada, porque não tem como. Não tem como. Invadiram a estrada, até lá este lado de Cristões, é a mesma coisa, até ficou um pouco de um pequeno caminho que estão a passar as pessoas. Estamos a pedir, se haver possibilidade ou a condição, esses cemitérios vetarem, porque quando vão vetar, vai ser outra situação. É como você na sua casa, quando tem quintal, o ambiente é outro. A partir da Zona Econômica Especial de Nacala vos falou Edio Fernando e Ibrahim Antônio. Voltamos para o setor da saúde, em que o ministro daquele pelouro, o CNIS, pede trabalho honesto por parte dos técnicos de farmácia, alertando para o risco de desvio de medicamentos que compromete a assistência médica e farmacêutica à população. Que é a área do medicamento. É onde temos maiores problemas no setor, é aqui. Sabe o que estou a dizer, né? Sim. Então, quero pedir para que trabalhe com honestidade, com verdade, com controlo, com vigilância. Não pode faltar medicamentos para a nossa população. A quantidade de medicamentos que o país compra, não há razão da pessoa chegar na farmácia e dizer que não tem. Não há razão. Eu quero pedir mesmo a vossa determinação, o vosso compromisso nesta área. Está bem? Sim. Pode ser? Sim. Não queremos ouvir aí na rádio, na televisão, que lá no hospital bonito não tem medicamento. Não quero ouvir isso. Controle os medicamentos, conversem com os médicos, para que o doente não saia daqui sem medicamento. Estamos combinados? Sim. Vão dar esse apoio? Sim. Vocês são muito jovens. Aliás, vocês sabem fazer as coisas. Sabem fazer as coisas. Não podem deixar o espírito mau entrar dentro de vocês. Tem que fazer o melhor para o doente. O doente não tem outra alternativa. É aqui. Temos que ajudar as pessoas. A maior parte das pessoas é aqui que precisamos ajudar. Então peço a vossa colaboração e o vosso apoio, para que não falte medicamento para os doentes. Está bem? Sim. Aquilo que estiver aqui tem que ser utilizado com controle, para que não falte nada ao doente. Essa é a minha mensagem. Posso contar convosco nesta luta? Sim. Temos que combater aqueles que roubam medicamentos. Temos que combater essa gente. Não podemos permitir que essa gente esteja conosco, porque não pode acontecer isso. Está bem? Sim. Então, contarei convosco nesta luta, está bem? Então, como é que estamos? Está tudo a ser preparado para trabalharmos? Sim. Chefe? Sim. Então, já receberam os kits e tudo? Sim, já receberam, né? Sim. Então, vamos começar bem, com organização e como equipa, está bem? Sim. Ok. Posso qualificar a dose unitária? Isso mesmo. Isso. É importante a dose unitária. Agora, o que é preciso é ter atenção aos fins de semana. Porque às vezes há doentes que entram depois, no final do dia, tem que haver sempre uma reserva para aqueles doentes que vão entrar depois de vocês terem expedido o medicamento. Aqueles que vão entrar mais tarde, depois vai ficar à noite sem tratamento, não pode.
Temos que garantir que não falhe o tratamento aos doentes. Exatamente, o estoque de segurança é muito importante. Não havendo mais nada a dizer, acho que damos por encerrada esta edição de Telenotícias com promessa de voltarmos já na segunda-feira para a primeira edição da nova semana. Mas não vamos sem antes desejar a si um final de semana altamente abençoado. Que fique bem, o melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.